hashtag 016, Apocalipse, estudando as profecias, continuação. Então nós vamos estudar agora o significado da frase. Qual o significado do anjo da igreja? O anjo da igreja, ou de uma igreja, significa um mensageiro, um ministro, o emissário, missionário responsável dessa igreja. E como cada uma destas igrejas abrange um período de tempo, o anjo de cada igreja significa o ministério, o apostolado, a missão, o conjunto dos verdadeiros missionários do Cristo durante o período abrangido por esta igreja. As diferentes mensagens, posto que dirigida aos ministros, aos missionários, aos emissários de Jesus, não podem ser aplicadas somente a eles, porque são como propriedades dirigidas, por meio deles, a própria igreja, a cristandade, aqueles adeptos daquele período. Agora, quanto ao motivo da censura, quando ele diz: tenho, porém, contra a ti, diz o Cristo, que deixastes o teu primeiro amor. O abandono do primeiro amor não é apenas digno de censura, do que o afastamento das doutrinas fundamentais ou da moralidade bíblica. Essa censura não se refere a uma queda da graça, nem à extinção do amor, mas à sua diminuição. Não há zelo nem sofrimento que possa reparar a falta do primeiro amor. Essa observação foi feita por um teólogo americano, que é muito aceito, chamado Frank Charles Thompson. Na experiência cristã, nunca devia chegar o tempo em que se alguém pedisse a outro alguém que mencionasse o período de seu maior amor ao Cristo, não pudesse dizer naquele momento, que seria. Mas se esse tempo chegasse, então deveria lembrar-se de onde caiu, meditar, tomar tempo e juízo, recordar o momento, o estado de sua primeira aceitação da ideia do Cristo e do Evangelho e finalmente apressar-se em arrepender, voltar a dirigir seus primeiros passos para esta desejável posição de integração no Cristo. Muitas vezes, quando a pessoa, logo no início, é iniciante, se apaixona pela ideia do cristianismo, pela mensagem do Cristo, decorrido algum tempo, quando começa a enfrentar, porque todo aquele que se empenha em viver o cristianismo, pode ter certeza, vai sofrer um combate terrível da treva. E isso vai ser a prova de que a sua fé é sustentada mesmo numa vontade firme, férrea, que você realmente vai se transformar, vai deixar de ser escravo da treva e ser servo do Cristo. Então, o amor com a fé é manifestado pelas obras, porque fé sem obra, como já falamos aqui, é coisa morta. E o primeiro amor, quando alcançado, traz sempre consigo as primeiras obras, a caridade, a legítima caridade. Agora, com respeito às ameaças, senão, brevemente virei a ti e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não arrependeres, se não se arrependeres. Ora, esta vinda deve ser uma vinda figurada, significando uma visão ou uma visitação de castigo, tanto mais que é condicional. A remoção do castiçal significaria o fato de lhe ser tirado a luz, de serem tirados os privilégios do Evangelho e confiados a outras mãos, se não cumprissem melhor as responsabilidades que cada servo de Deus, cada fiel,
teria com Cristo. Todos têm sua oportunidade, todos terão, todos teremos, mas aproveitam ou não. A missão é que não pode parar se um falhar, outro vem e dá continuidade. Vai ser oferecido a oportunidade a outro. Mas tendo em vista que essas mensagens são proféticas, alguém pode perguntar, se o castiçal não seria sempre retirado de qualquer maneira, quer o missionário se arrependesse, quer não, porque essa igreja seria seguida pela igreja imediata que deveria ocupar o segundo período. E se isto não seria uma objeção contra os que considerarem essas igrejas como proféticas. A explicação é a seguinte, a explicação do período abrangido por qualquer igreja não é a remoção do castiçal dessa igreja. A retirada do castiçal representaria lhe serem retirados os privilégios que podia e devia desfrutar durante um tempo, ou mais tempo. Seria a sua rejeição da parte do Cristo Jesus, tanto da igreja como em conjunto, como dos indivíduos, como seus representantes eventuais, como porta-vozes de sua verdade do Evangelho perante o mundo. Dentre aqueles que professaram ou que professavam o cristianismo durante tal período, não sabemos quantos assim fracassaram. A gente não temos ideia, mas sem dúvida que muitos, porque Deus respeita o livre-arbítrio, né? Nós já falamos aqui da lei do livre-arbítrio, já explicamos, até mesmo dos missionários que querem fracassar, que querem apostatar, né? Mudar de opinião, mudar. Né? Tem muita gente, eu era isso, agora não sou mais isso, sou aquilo, ou não sou mais nada. Então, renunciar à missão. Até aí, isso é factível. Né? Existe a lei do livre-arbítrio. Então, isso faz parte da magnânima lei da liberdade. Mesmo tendo o Todo-Poderoso nos deixado livre para escolher, só que o universo é regido por leis imutáveis, das quais a infração de uma lei implica em prejuízo para outro semelhante. E isso vai contra a lei do amor e do respeito ao direito do outro. E assim iriam as coisas permanecendo, alguns firmes, outros caindo, deixando de ser porta-voz no mundo da luz, né, do Evangelho, enquanto novos cristãos iriam preenchendo as vagas feitas pela morte, essa morte espiritual, pela apostasia, até que a igreja atingiu uma era, na sua experiência, delimitada como outro período, na sua história, e abrangida por outra mensagem. Aí vem a carta a outra igreja. Nós vamos estudar daqui a pouco. Tá? Mas temos outras coisas ainda para estudar dentro desse período dessa primeira igreja.